Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, tem uma história de décadas no crime do Rio de Janeiro. Através de sua vida, é possível entender a criminalidade do estado nos últimos 40 anos. E aí galera, se liga nesse vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, Fernandão, coloca esse vídeo aí pra nós. Parecendo festa de ano novo. É a chegada do corpo do Elias Maluco. Tá vendo? É uma queima de fogos em uma comunidade dominada pelo Ser Vermelho. Segundo jornalistas que nós consultamos, essa queima foi resultado de uma homenagem a Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, um dos homens mais violentos da história do crime no Rio de Janeiro. Hoje vocês vão acompanhar um dossiê bem extenso, mas bem detalhado também e, claro, interativo, porque a gente precisa aprender vocês aqui sobre a vida do Elias Maluco. E olhando a vida dele, a gente consegue entender as metamorfoses de 40 anos de segurança pública e criminalidade urbana dentro do estado do Rio de Janeiro. É um vídeo que eu acho que vocês vão gostar bastante, fica aí com a gente. Fernandão, roda a vinheta. E a vagabundagem era outra. Vagabundo hoje é um moleque de 16 anos. No meu tempo era Marcinho VP, Elias Maluco, Carlinhos Gordo. Pessoal, para entender direitinho a vida do Elias Pereira da Silva, a gente precisa primeiro entender o contexto em que ele nasceu e viveu a sua infância. Eu digo contexto porque Elias, como vocês vão ver aqui durante o vídeo, é fruto de uma tensão entre o local onde vivia e escolhas pessoais por uma vida criminosa. Certamente esse vídeo vai furar bolhas, então é bom sempre ressaltar que o nosso trabalho aqui sempre faz uma análise em cima das referências já publicadas, seja na mídia, no Ministério Público ou na Justiça. Tá bom? Elias Maluco passou gerações e gerações dentro do crime. Obviamente que tem muita história que a gente não vai saber aqui, não vai não tomou conta de contar. E tem muitas histórias também que a gente conhece, mas que não pode contar, entendeu? Ou algumas histórias que aconteceram de outra forma. Se você era mais próximo dele, você vai saber disso, mas a gente não tem como saber. E o nosso trabalho como responsabilidade historiográfica é sempre colocar o que já foi publicado em livros e jornais e etc. O que a gente vai contar é o que conseguimos nas nossas referências. Vai chegando gente nova no canal e a galera não vai entender muitas vezes o trabalho que a gente faz aqui. Então, provavelmente, você que conheceu ele, que foi contemporâneo do Elias Maluco, vai ver algumas coisas que podem não ter ocorrido da forma que foi publicada. Mas é sempre bom deixar claro que não tiramos as coisas do nada. O Elias Maluco é uma figura muito interessante e, de certa forma, bastante perturbadora. E através da história dele, dá para entender várias políticas de segurança do Rio de Janeiro. E aqui não se trata de fazer glamorização da vida do crime ou dos bandidos. Nós sempre falamos aqui, a vida do crime não compensa. Galera, Elias Pereira da Silva é de uma família de pernambucanos. Porém, foi bastante difícil conseguir detalhes de como os pais dele chegaram no Rio de Janeiro e se Elias nasceu em Pernambuco ou no Rio de Janeiro. Em algumas referências, o próprio Elias diz que nasceu em Pernambuco, em outras ele fala que nasceu no Rio de Janeiro mesmo. Então, do jeito que ele fala, a gente também não consegue entender. O fato é que Elias Pereira da Silva é cria, ou seja, sua primeira socialização de infância foi no Parque Proletário de Vigário Geral. É uma comunidade dentro do bairro de Vigário Geral que foi fundado no início dos anos de 1960 e se desenvolveu, aumentou sua população ao longo da década de 60, 70, 80 e 90, com a industrialização da zona norte do Rio de Janeiro. Muitas dessas pessoas que foram morar na favela de Vigário Geral trabalharam em obras na Avenida Brasil e nas vias expressas da linha vermelha, da linha amarela também, de certas maneiras, além do sistema ferroviário, beleza? E a gente tem o bairro de Vigário Geral e o Parque Proletário de Vigário Geral, que fica dentro do bairro de Vigário Geral. E Vigário, pessoal, foi durante um bom tempo uma escola de crime de verdade.
Verdade. A Comunidade de 1962. Elias Pereira da Silva, né, nasceu em 1966. Ou seja, o desenvolvimento da comunidade tem muito a ver com o desenvolvimento da própria pessoa do Elias. Veja, galera, a história da comunidade de Vigário Geral é muito bonita. As pessoas se organizaram para sobreviver. Foi uma grande experiência de compartilhamento humano entre as pessoas para conseguir desenvolver isso através das associações de moradores, através de muita luta. Então é bom que a gente deixe claro que morador de comunidade não é bandido. Existem bandidos lá, assim como existem bandidos em condomínios fechados da classe alta, tá bom? Mas a maior parte, a parte mais significativa, 99,9% das pessoas que estão morando em comunidade são pessoas honestas. Eu vou indicar 2 livros que a gente usou aqui para você entender como é que se desenvolveu a comunidade de Vigário Geral, porque é um lugar muito interessante que brotou muitas histórias. Primeiro livro é o clássico Cidade Partida, de Zoenir Ventura, que é um dos livros que me introduziu, por exemplo, nessas histórias que eu conto para vocês aí sobre o Rio de Janeiro. Não, eu não sou do Rio de Janeiro, mas eu conheço boas histórias de lá porque eu tive interlocutores que contaram essa história para mim através de livros, de jornais, e quando eu frequentei o Rio de Janeiro algumas vezes também a gente vai captando coisas. O segundo livro que eu quero deixar para vocês é o lançamento da Helenice Bottari, Elba Boixá e Chico Otávio. São os 3 autores que falam sobre uma execução coletiva de 21 pessoas que aconteceu em Vigário Geral. Fato que vamos abordar um pouco mais para frente, a famosa chacina de Vigário Geral. Esse fato é interessante de pontuar e tá nesse livro, mas ele é importantíssimo na nossa história aqui porque vai mudar muito a vida do Elias maluco isso daí, tá? Bom, vamos lá. O Elias Pereira foi criado dentro da comunidade, que nos anos 80 foi considerado o quartel-general do Ser Vermelho. O Ser Vermelho nasceu na Ilha Grande, na prisão de Cândido Mendes, fruto da mistura entre presos políticos e presos comuns. Obviamente, colocando também para vocês aqui, para quem não é daqui, a gente fala esses eufemismos e outros sinônimos para essa organização, porque se a gente falar o nome, podemos sofrer restrições de monetização aqui nos nossos vídeos. Bom, como que surge o Ser Vermelho então, para entender também a vida deles maluco? Surge ali em Ilha Grande, tá? Lá formou-se 2 organizações, uma delas era o Ser Vermelho e a outra era o Terceiro Comando, tá? O Ser Vermelho era a Falange Vermelha e o Terceiro Comando veio, né, em consequência de pessoas da Falange Jacaré, pessoas que romperam com o Ser Vermelho. Quando os caras do Ser Vermelho começaram a sair da prisão de Ilha Grande, eles se inseriram em Vigário Geral e fizeram do local o quartel-general, enquanto a parada de Lucas, que fica ao lado da comunidade de Vigário, ficou sob o controle do TC. Zoenir Ventura, no livro Cidade Partida, deixa muito claro esse conflito. Ele fala que a rua Leopoldina, que fazia divisa entre os bairros, faz ainda, era chamada de Vietnã, de tanta troca de tiros que tinha diariamente ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. E é no início dos anos 90 também que Vigário se tornou realmente uma escola do crime. Formou os bandidos mais famosos e perigosos das comunidades cariocas. Qualquer antigão da zona norte do Rio de Janeiro que conhece o crime sabe que Vigário tinha os caras mais sinistros que existia no Rio de Janeiro quando a gente tá falando de bandido de comunidade. Além de Vigário, tinha o setor de sequestro, o setor de assaltos a bancos, o setor de comércio ilegal de substâncias, tinha fora da lei pra tudo. Era uma seleção de bandidos famosos que cometeram crimes bastante ousados. Você queria aprender alguma atividade criminosa no Rio de Janeiro? O Parque Proletário de Vigário Geral era o local certo para isso daí. Tínhamos lá o Adlas Ferreira, conhecido como Adão de Vigário Geral. Cara, o Adão foi sequestrador, assaltante de carro forte de banco e também chefe do comércio ilegal de substâncias, tá? O Adão praticamente fazia clínica geral. Hoje o Adão largou do crime, tá? Ele na verdade é o ex-Adão de Vigário Geral. Ele hoje é o Atlas. Ele deu uma entrevista, inclusive, no podcast 01 Sobrevivente. Eu preciso falar desse podcast para vocês aqui no especial. Vejam esse podcast, pessoal. Vá lá, se inscrevam. Colhem lá e digam que vocês vieram, inclusive, da iconografia da história. Vim pela iconografia para jogar Paviote e tal. A transformação na vida do Atlas, do ex-Adão de Vigário Geral, é impressionante.
fascinante. O cara que ajuda a organizar o podcast, a gente chama ele de Jedi, né? Ele é um grande parceiro aí que tá conversando com a gente e tal, mas ali você tem o ex-Polegar da Mangueira, você tem o ex-Fabinho, você tem o ex-Patrick do Vidigal, você tem vários caras ali que eram do crime e eles falam das histórias deles no crime e falam com a boca deles e como Deus agiu na vida dos caras para eles, enfim, mudarem de vida. Então o 01 Sobrevivente é um podcast interessantíssimo. Bom, vamos lá. A gente começou a falar do Adão para dizer que ele foi um bandido muito famoso lá na época. E além dele, além do Atlas, né, do Adão de Vigário Geral, ali tinha o Antônio Francisco da Silva, conhecido como Chiquinho Rambo, o Zé Penetra, conhecido no crime como um cara muito doido mesmo, com residência em Cidade Alta, mas que fazia parte também do bonde de Vigário Geral. O bonde de Vigário Geral era sinistro de tio. Mas o destaque mesmo para entender a vida do Elias Maluco é um cara chamado Flávio Pires da Silva, conhecido como Flávio Negão. O Flávio Negão, galera, assume o comércio de entorpecentes após o fim de Rambinho e a prisão do Adão. Elias já era conhecido por ter participado de diversos sequestros, mas sem tanto destaque no grupo. Ele era uma espécie de assessoria ali. É Flávio Negão que insere o Elias Maluco no mundo do crime e coloca ele como uma espécie de assistente braço direito, né? Galera, nós não conseguimos encontrar por que Elias ganhou o apelido de Maluco, mas eu acredito que tem a ver com a forma violenta com que ele agia. Se você perguntar para a maioria das pessoas que conheceram ele, ou que são da época dele, vão falar que ele era bastante violento. Bom, o divisor de águas na vida do Elias Maluco vai ocorrer em agosto de 1993. Seguinte, galera, o Flávio Negão teve um irmão que foi executado por policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar no ano de 1992, tá? Uma parte dos policiais cobravam arrego e mineravam os caras de Vigário. Minerar é um verbo usado para denominar corrupção policial. O cara ia até os bandidos, sequestrava e extorquia para tirar dinheiro da venda ilegal de substâncias e deixava os caras ali agirem. Esses policiais do 9º Batalhão caíram em uma emboscada feita pelo Flávio Negão. Pois, segundo o livro que eu indiquei para vocês, do Chico Otávio, da Elba e da Helenice, os policiais queriam aumentar a mineração e o Flávio Negão se recusou a pagar mais. Os agentes de segurança, então, foram executados em uma emboscada. E uma vingança de um grupo de extermínio formado por policiais do batalhão foi até a comunidade. O grupo tinha o nome de Cavalos Corredores. E esse nome é até interessante de falar, esse grupo de extermínio da Polícia Militar que tinha o nome de Cavalos Corredores, porque eles iam até a comunidade e eles iam correndo e no começo da comunidade tinha umas pedras e aí eles batiam com o casco da bota, das botas nas pedras e aí parecia som de cavalos de corrida, né? Daí ficou Cavalos Corredores, tá? E os Cavalos Corredores, galera, tinha alguns dos maiores e mais sanguinários policiais do Rio de Janeiro, tá bom? Esse grupo com mais de 40 polícia entraram na comunidade na noite do dia 29 de agosto e fizeram 21 vítimas fatais. Foi um dos eventos mais traumáticos da história do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma. Foram 21 moradores sem vida. Pessoal, esses policiais bandidos entraram na casa de evangélicos que tinham acabado de voltar do culto. Tiraram a vida de 8 pessoas na casa. Só deixaram algumas crianças vivas, porque um dos policiais que estava ali, ele era de uma religião que não podia... Bom, nenhuma religião pode tirar a vida de criança, né? Mas ele era de uma religião em que a entidade dele zelava muito pelas crianças. Teve um pobre de um trabalhador que foi executado e a marmita do cara caiu no chão, irmão. Executaram o trabalhador indo pro serviço. A marmita caiu no chão cheia de sangue, tá ligado? Rodou o mundo inteiro essa fotografia. Nenhuma das pessoas tinha passagem pela polícia. Nós fizemos uma live com o Chico Otávio e o jornalista que estudou isso anos e anos falou sobre toda essa história em muitos detalhes pra gente. Eu vou deixar no card aí pra vocês porque vale a pena assistir e entender como é que foi essa história. Bom, e esse massacre acabou abrindo Vigário Geral tanto pro Brasil quanto pro mundo. Após esse acontecimento, houve até uma trégua no conflito entre Vigário e Parada de Lucas. Flávio Negão conseguiu escapar, mas perdeu a vida em uma operação policial anos depois, né? O BOP, inclusive, tirou a vida dele, em 1995. Seu sucessor mais cotado seria Elias Maluco. Mas é durante o massacre dos 21 de Vigário que Elias precisa sair fora de lá, pois ele era diretamente ligado
com o Flávio Negão e estava sendo procurado 24 horas por dia. E a partir desse fato, Elias começa a perambular por outras comunidades, iniciando sua vida no crime fora de Vigário Geral. Bom, fora de lá de Vigário, Elias passa a perambular por Nova América, Bom Sucesso e Complexo do Alemão. Ali, no Complexo do Alemão, em 1995, o chefe do lugar era um cara chamado Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido também como o Marcinho VP. Ele foi um dos caras que substituiu o famoso Orlando da Conceição, Orlando jogador. Pra quem não conhece, o Complexo do Alemão é o maior complexo de favelas dentro do Rio de Janeiro, tá? É um complexo gigantesco, tem muitas favelas lá dentro e sempre serviu de interposto de distribuição de entorpecentes para o resto do Rio de Janeiro. Então quem geralmente chegava a ser chefe do Complexo do Alemão, geralmente chegava a ser chefe da organização. Marcinho e Elias Maluco viram amigos bem próximos, até porque o Marcinho teve criação também em Vigário Geral. E Elias passa a ser uma espécie de homem que inseria mercadoria de substâncias ilegais do Ser Vermelho nas comunidades. Fazia tipo uma representação comercial. Na época, o Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, já estava cortando intermediários na rota que trazia substâncias ilegais para o Brasil. Então o Fernandinho já tinha feito esse processo de matutagem, que é tomar essa rota e trazer direto as coisas do Paraguai pro Rio de Janeiro. Mas ele precisava vender. E o Beiramar tinha um concorrente nesse trampo chamado Hernaldo Pinto Medeiros, o E, que tinha avião, um monte de coisa. O E ficou muito queimado no Rio de Janeiro por ter tirado a vida do Orlando da Conceição, né, do Orlando jogador, que era uma espécie de padrinho do Marcinho VP, e depois o Marcinho VP substituiu ele. Tá pegando as ideias? Tem vídeo sobre tudo isso daí no nosso canal. Bom, galera, o Elias Maluco foi muito importante pro Beiramar e para o Marcinho. Beiramar trazia o pó, colocava no alemão e Elias distribuía para as outras comunidades, tá? Ele fazia essa transição de bonde de um lugar pro outro. E a geração de Marcinho, Beiramar e VP era muito violenta, pois era uma geração de expansão dos negócios, era uma geração predatória que derramou muito sangue no Rio de Janeiro. Eu sempre faço vídeo falando desses caras, dizendo como a geração deles era muito mais violenta que a geração, por exemplo, do Orlando jogador, que ainda tinha uma espécie de ética um pouco ligada a uma moralidade dentro da comunidade, mesmo sendo bandidos, e como eles foram bastante violentos no Rio de Janeiro do início e meados dos anos 90. Bom, com o fim de Flávio Negão, em 1995, Elias assumiu por um pequeno período o Parque Proletário de Vigário Geral. Porém, ele acabou saindo de lá, pois foi preso pela polícia. O Elias sai de Vigário Geral quando aconteceu um massacre, passa em outras comunidades, conhece o Complexo do Alemão, começa a trabalhar com isso. Quando o Flávio Negão perde a vida em 1995 em um confronto com o BOP, o Elias volta para Vigário Geral, onde ele é preso, tá? Mas ele consegue escapar. Segundo algumas matérias da época, ele teria pago 80 mil reais à polícia, que naquele período era muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, porque era o início do Plano Real. Em 1996, ocorre outro ponto importante de virada na vida do maluco. Seu amigo e parceiro Marcinho VP vai preso numa investida do Estado contra os bandidos. Teve um período ali entre 1995 a 1998 que o Estado do Rio de Janeiro fez uma investida bruta contra os caras do comércio ilegal de substâncias e encarcerou muita gente, e um desses encarceramentos foi do Marcinho VP, que está lá até hoje. Além de Marcinho, Beiramar acaba também preso quando estava em Minas Gerais tentando expandir os negócios dele fora do estado do Rio de Janeiro. Pronto, Elias Maluco fica como um dos maiores chefes do Ser Vermelho solto nas ruas depois dessas prisões. E ele acaba indo para o Complexo do Alemão e da Penha e lá monta o seu QG de distribuição. Além dessa estruturação, Elias Maluco monta o bonde do maluco e ele passa a negociar nas ruas o fornecimento de pó para as comunidades. Segundo uma de nossas referências, as referências sempre ficam no primeiro comentário para vocês aí também terem uma olhada e se aprofundarem e atestarem o que a gente está falando. Segundo as nossas referências, o site Crime News, que é um site que o cara passa várias informações pra gente, um cara bem legal e tal, fez esse trabalho de estudo sobre o crime do Rio de Janeiro, e ele faz esse trabalho há pelo menos uma década. Elias Maluco ficou conhecido no meio da bandidagem como um cara extremamente autoritário, a ponto de querer inserir suas ideias à força com gente extremamente poderosa e de outras regiões da cidade, como por exemplo na Rocinha, que
que fica na zona sul do Rio de Janeiro. É muito doido isso daí, cara, eu acho muito doido, porque o Elias era autoritário com gente que era bruta também, que andava armado, que dava tiro, tá? Por exemplo, ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, o Elias arrumou brigas com o Luciano Barbosa da Silva, o Lulu da Rocinha, até aí esse cara era de boa, mas também com o Elismar Rodrigues Moreira, o BenTV, um cara bastante violento. Há inclusive grampos telefônicos de que BenTV reclama da forma ríspida e autoritária que Elias tentava controlar a organização. BenTV chegou a falar que ia dar uma rajada de tiro no Elias maluco, tá? Quem é membro do nosso canal aqui, ó, apoia a gente no Apoia-se, tá? Que tá aí na tela no QR Code e nos ajuda aí com pelo menos R$2 por mês, já sabia dessa informação, pois nós soltamos um vídeo contando a história do BenTV tretando com o Elias maluco, tá? Vocês podem ter acesso a esses conteúdos exclusivos através do Apoia-se e uma assinatura mensal que começa a partir de R$2. E isso, cara, ajudar a gente no Apoia-se dá uma força muito grande para que a gente continue esse trabalho, que dá bastante trabalho para fazer. Mas o like é de graça e você pode colocar ele aqui agora, só apertando o joinha e, se puder, se inscrever e apertar o sininho, porque isso ajuda muito no nosso trabalho, tá? Esse tipo de vídeo dá um trabalho violento de fazer. A gente ficou meses e meses pesquisando a vida do maluco e qualquer uma dessas ações ajuda muito o nosso canal. Voltando ao bonde do Elias. Bom, galera, o Hernaldo Pinto Medeiros chegou a ganhar bastante espaço por conta dessa rispidez do Elias maluco, desse autoritarismo dele, como representante comercial do Ser Vermelho. O que era concorrente do Fernandinho, como eu já disse para vocês, era de outra organização, a ADA, Amigo dos Amigos, tá? Ele será executado em 2002 na cadeia Bangu 1, mas até essa data, mesmo preso, ele rivalizava o fornecimento de pó com o Ser Vermelho, portanto com o Elias Maluco. Em determinada época, o Elias Maluco passou a ser uma espécie de supervisor dos frentes da organização. Como os donos do morro estavam presos, os frentes que ficavam ali eram os caras que comandavam o morro no dia a dia, eram tipo o CEO, mas os donos do negócio estavam na cadeia. E os acordos eram feitos com os donos do lugar, dentro da cana, e o bonde do maluco verificava se estava sendo cumprido, né? Ele era uma espécie de supervisor do negócio. Além disso, Elias Maluco passou a patrocinar as feiras de substâncias ilegais, espaços como se fosse um mercadão para comprar e distribuir os baratos. Então, o cara, ao invés de gritar, olha o peixe, pirarucu, pindaíba, não sei o que, olha o fumo, não, o cara gritava lá, ó, verde de 10, o pó de 20, não sei o que e tal. Você entendeu o que eu tô falando? Pode 15, pode 5. Mas não pode 5. E fazem propaganda. Pode 15, veterano, por favor da frota. Bom, tem um trecho de uma live que nós fizemos com o José Júnior, famoso líder do Afro Reggae, que ele conheceu o Elias Maluco bastante, e ele conta que o Elias Maluco distribuía porcaria até pra criança, tá? O JJ, inclusive, o José Júnior, dá uma prensa no Elias Maluco, que na época tinha mais de 10 filhos e a maioria criança, e tava distribuindo o bagulho que não prestava pra moleque. Além dessas feiras, Elias Maluco também patrocinava bailes funks, sobretudo no Complexo do Alemão. E dentro desses bailes, havia um ambiente muito bom para distribuição e venda de tóxicos. E é o patrocínio a essas feiras e bailes que vai levar Elias Maluco a ficar muito conhecido no Rio de Janeiro e no Brasil. Quem já conhece a história sabe o fato que a gente vai entrar nesse momento. É agora que vamos começar a falar sobre o ocorrido entre Elias Maluco e o Tim Lopes, jornalista da Rede Globo. E para isso, temos que falar um pouco desse grande jornalista e profissional. O Tim Lopes era um cara sinistro, rapaziada. Veja o que eu tô falando pra você. Sinistro. Tim não era qualquer um. Ele tinha uma carreira pesada, tinha já mexido com muita gente e muita gente poderosa. Para vocês terem uma noção, o Tim acompanhou a execução de Mariel Mariscot, tá? Um dos policiais mais conhecidos e mais brutos da história do Rio de Janeiro, que foi executado a mando de bicheiros, tá? Cara, a gente tem um vídeo contando a história do Mariel Mariscot, acho que é interessante vocês assistirem. A gente acha muito policial brabo, mas o que o Mariel Mariscot era
terrível, meu irmão. O cara era pesado. Quando o Mariel foi pro IML, o corpo dele, né? Porque o Tim foi o primeiro a chegar quando o Mariel Mariscal foi executado ali, né, entre os anos 70 e 80. E quando o Mariel foi pro IML, o corpo dele, o Tim já arrumou outra reportagem. Descobriu que um cara violava cadáveres e que existia uma máfia de venda de corpos e caixões. Uma hora a gente pode até contar essa história pra vocês. Os caras enterravam uma pessoa num caixão e na mesma madrugada iam na cova, tiravam o defunto do caixão e vendiam o caixão pra outra família. Dava pra fazer isso 3 vezes. Então era 3 defuntos abandonados até que o caixão não servia mais pra ser vendido. Então mesmo o caixão era vendido pra 3 enterros. Inclusive, o próprio filho de Tim Lopes descobriu anos depois de sua morte que o Tim Lopes já havia cruzado com Elias Maluco em uma matéria que ele fez na região de Vigário Geral anos antes da morte dele. O Tim era um jornalista raiz, um jornalista de infiltração, de ficar dias e dias dentro da favela, disfarçado de morador do local e colhendo informações, fazendo imagens e mais imagens. Era um cara que conhecia a rua de verdade, portanto o trampo dele era extremamente perigoso. Muitas pessoas diziam na época que Tim perdeu a vida por culpa dele mesmo, porque ficou vacilando e o Elias Maluco e seu bonde simplesmente descobriram que ele era o repórter e tiraram a vida dele. A história não é bem assim, tá? A gente vai contar pra vocês porque a gente se aprofundou muito, a gente estudou mais de um mês esse fato. A questão é que o Tim Lopes tinha uma luta pessoal contra o uso e venda de substâncias ilegais. No final dos anos 90, em meados pro final dos anos 90, o Tim Lopes fez reportagens sobre quanto que as substâncias ilegais impactavam a vida das pessoas da comunidade. Para quem não sabe, o Tim Lopes, ele é do Rio Grande do Sul, mas ele cresceu na comunidade da Mangueira. Então assim, ele era um cara que veio de comunidade, tá, proveniente. A sua socialização foi dentro de comunidade. O Tim Lopes chegou a se internar em clínicas de recuperação para mostrar como o pobre sofria com as substâncias ilegais. Quase tudo que o Tim fazia passava no domingo à noite no Fantástico, o que dava uma repercussão absurda. Na época, o Fantástico fazia 70 pontos do Ibope e as reportagens repercutiam a semana, meses e até anos. Tim realmente estava atrapalhando o comércio e a expansão da venda de entorpecentes, que é a marca da geração do Elias Maluco. Então não foi por acaso também essas coisas. Entende que tem mais coisa aí do que um simples encontro entre bandido e infiltrado em um determinado momento numa comunidade? Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Para vocês entenderem como o envolvimento de Elias Maluco nisso tudo mudou o jornalismo do Rio de Janeiro e a própria história de Elias Maluco e do crime na cidade. E foi realmente um divisor de águas. A perda da vida do Tim Lopes é um divisor de águas. Também estou tentando deixar claro para vocês aqui que estão nos assistindo o quanto era importante a vida do homem que o Elias Maluco deu autorização para executar, o quanto Tim Lopes era poderoso e importante. Se Elias não tivesse envolvimento nesse crime, certamente a grande maioria da população não iria conhecê-lo. Então, esse é um marco terrível na vida do próprio Maluco. Vamos à situação, então. Prestem bastante atenção aqui para vocês ficarem ligados nos acontecimentos que o tio aqui vos fala. 2001, favela da Grota, no Complexo do Alemão. O Tim denunciou soldados e comerciantes ilegais de substâncias que faziam um negócio chamado Feira dos Entorpecentes, das substâncias ilegais. O nome não é esse, mas vocês entendem o que eu tô falando. A polícia acabou fazendo inúmeras operações por lá e a delegacia especializada em combate e repressão de entorpecentes conseguiu 22 mandados de prisão a partir dessa matéria que o Tim fez sobre essa feira. O Tim também ganhou o prêmio ESSO de jornalismo, o mais importante do Brasil, e a reportagem rodou o mundo. Uma reportagem muito interessante, ela encontra-se nessa plataforma que se vocês jogarem Feira da Grota, e cara, o Tim filmou tudo, velho, os caras trocando dinheiro, os caras de fuzil, o rosto dos caras e tal, o que lógico favoreceu o trabalho da polícia, que já conhecia boa parte desses caras, mas numa filmagem era o ponto para conseguir um mandado de prisão ali, tá? Eu reajo a esse vídeo da favela da Grota, essa reportagem especial, mas só quem vai ter acesso é quem é assinante, que a gente não pode colocar nesse canal, porque é tão pesado que se a gente colocar que cai. Então assim, a gente só pode dar acesso a membros e a quem faz a assinatura do plano do Apoia, a gente sempre deixa lá. Bom, galera, o Complexo do Alemão na época estava sob a responsabilidade do Elias Maluco, já que o Marcinho VP se encontrava na cadeia. As buscas da polícia deram um prejuízo enorme pro C Vermelho quando fizeram essa reportagem da Grota em 2001. Além disso, encarcerou vários membros famosos do grupo. O que foi preso nessa foi Cláudio Orlando do Nascimento,
Investigativo, conhecido como Ratinho, um dos homens mais próximos de Elias Maluco. Tinha total confiança do Elias Maluco. Vamos lá então contar sobre o fato. Aqui vamos usar as versões compostas pela matéria da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e do inspetor de polícia, grande inspetor de polícia, bastante famoso aí, de muita competência, o Daniel Gomes, que é um experiente policial que foi responsável por essa investigação. Então a gente vai usar os dois. A Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e o Daniel Gomes, beleza? Bom, vamos lá, como é que aconteceu? O Tim Lopes estava a serviço da Rede Globo fazendo um trabalho de investigação de consumo de substâncias por menores ali na Vila Cruzeiro, que fica no Complexo da Penha, beleza? O Tim havia recebido reclamação de moradores de que as filhas menores eram obrigadas a ir nesses bailes e a fazer uso dessas substâncias ilegais. O que o Tim fez? Ele foi lá e preparou uma baita reportagem e ficou dias captando imagens. Quando já estava tudo praticamente pronto, ele voltou à Vila Cruzeiro para buscar imagens do movimento durante o dia, tá? Não só do baile funk, mas do movimento acontecendo também. No dia 2 de junho de 2002, de manhã, Tim entrou na Vila Cruzeiro para nunca mais sair. Segundo o inspetor Daniel, Tim estava filmando uma boca quando foi interpelado por gente do movimento. O podcast Fala Guerreiro, dos meus amigos Rafa e Rômulo, inclusive um abraço Rafa e Rômulo, tem feito um trabalho muito legal aí. Eles entrevistaram brilhantemente o Daniel, o inspetor Daniel, tá? E a gente vai mostrar aqui pra vocês um trechinho, os caras deram a permissão pra gente poder fazer isso daí. Quem prendeu o Tim Lopes foi o Boizinho e o Bruno Capeta. Eles não conheciam o Tim Lopes. Então eles ligaram para ele e disseram, pegamos um repórter que filmando a boca. E o Elias falou, traz ele para cá. Mandou uma Fiat Palio com um primo dirigindo, que era um marginal. E eles tentaram acondicionar ele dentro da mala do carro. E ele fez oposição, tomou um tiro na perna e botaram ele dentro da mala. A impressão palmar dele ficou na mala desse carro, que esse carro foi apreendido e foi submetido à perícia. E caminharam por dentro da favela até o Morro do Sapo, onde era a sede da chefia, né? Quase 3 quilômetros por dentro da Vila Cruzeiro, ali até o Morro do Sapo. E ali foram recepcionados por Elias Maluco, o Ratinho, o Xuxa e o Zeu. E eles ali, ao saltar, ninguém reconheceu. O Ratinho falou de plano, esse é o Tim Lopes que me filmou na Feira da Joga e me armou a cadeia, ele vai morrer. E ali a morte dele foi decretada. O Zeu já desce naquela Fiat Palio, vai na Estrada do Itararia, num posto de gasolina, e compra um galão de gasolina, tudo isso filmado. E volta, e ali descarboniza o corpo do Tim Lopes. Essas imagens apareceram? Essas imagens? Qual que você diz? O senhor falou que tudo isso foi filmado. Não, tem a filmagem do Zeu chegando no posto, comprando a gasolina e voltando, né? Ah, sim. Da execução, imagem não. da câmera de segurança que o senhor fala. A imagem do Tim Lopes é ele em frente à boca de fumo, passando um camarada de fuzil e ele filmando a imagem que nós temos. Então, vocês já prestaram atenção nisso, né? Os caras interceptaram o Tim e levaram o Tim Lopes até o quartel-general do Elias Maluco, tá? Chegando lá no QG, o Ratinho, aquele que a gente falou pra você que foi preso lá na favela da Grota em 2001, mas que foi solto, reconheceu o Tim Lopes, porque exatamente ele havia sido preso pela reportagem feita pelo Tim, entendeu? Então ali, na parte alta da Vila Cruzeiro, foi definido que Tim Lopes seria executado. Agora, Fernandão, por favor, coloca a imagem aérea em mapa aí pra gente explicar, pra quem não é do Rio de Janeiro e quem não conhece, como é que é a Vila Cruzeiro. Rapaziada, vocês que não são do Rio, ou que só não desconhece. A Vila Cruzeiro fica quase colado com o Complexo do Alemão. Tanto que sempre foi histórico o lance do fluxo de bandidos entre o Complexo e outro, entre o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão. Tim foi pego na Vila Cruzeiro e ele foi levado para dentro da favela da Grota, que fica no Complexo do Alemão. Lá, eles levaram o Tim para um lugar chamado Pedra do Sapo. E o Tim foi cortado com uma espada ninja e foi queimado. E tem muito mais coisas que eles fizeram que a gente não vai citar aqui, até por respeito à família. No outro dia, a comunidade começou a falar de um tal de jornalista que foi pego, que se deu mal.
Tim não tinha voltado, explodia a notícia que ele poderia estar nas mãos dos caras. A polícia, pessoal, afirmou que membros do Sem Vermelho chegaram a ligar para cobrar o Elias Maluco. E o Elias Maluco retornou dizendo que não tinha mais como libertar o Tim Lopes, porque já haviam tirado a vida dele. E o Rio de Janeiro virou um barril de pólvora. Foi a maior operação de caça a um procurado na história do Rio de Janeiro até aquela época. Antes a gente só tinha como precedente aquela caça que foi feita com o executor do Milton Lecoq e o cara de cavalo. A gente tem um vídeo contando a história do Milton Lecoq, a história do cara de cavalo, que alterou totalmente a história da polícia, das investigações no Rio de Janeiro, assim como foi a execução do Tim Lopes aqui. A mídia, inclusive, depois de saber da execução do Tim, impulsionou o negócio e cobrou respostas. No Jornal Nacional, William Bonner meteu uma salva de palmas em homenagem ao Tim. Tim, você sabe que em dias tristes como o de hoje nós costumamos evitar o boa noite, deixando que o silêncio dos estúdios mostre toda a eloquência da nossa dor. Mas hoje nós decidimos fazer diferente. Você sempre foi um apaixonado pela profissão, sempre teve um sorriso contagiante para alegrar os nossos dias, sempre teve uma palavra de incentivo para os menos experientes, sempre vibrou diante de cada reportagem que fez. E agora, com a sua morte, você nos deu a chance de saber que no mesmo grande repórter convivia um marido carinhoso que deixou um amor imenso a Alessandra e um pai extremado, capaz de passar aos filhos Bruno e Diogo toda a retidão do seu caráter, a coragem para enfrentar os dias difíceis e uma vontade desmedida de ajudar o próximo. Hoje você começaria um novo Globo Repórter sobre a vida dos caminhoneiros. Foi uma ideia que você trouxe das férias, aprovada pela direção do programa, que queria vê-lo logo na estrada. Você pediu tempo, que estava terminando uma reportagem a favor dos moradores da Penha. Os traficantes que o mataram interromperam o seu plano e devem estar acreditando que calaram a sua voz. Estão errados. A sua voz será ouvida cada vez mais alta em cada reportagem que nós, jornalistas do Brasil, fizermos. A sua voz vai ecoar, hoje e sempre, na redação da Globo e nas casas de cada brasileiro de bem. Em vez do silêncio, o nosso aplauso. O corpo dele foi descoberto e tal. O jornalismo investigativo, inclusive, galera, mudou para sempre. A Globo fez uma revisão sobre o protocolo de infiltração nas favelas, tá? Nas comunidades ou em lugares conflagrados, tá? Foi fundada a ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que reúne os jornalistas investigativos mais importantes do país e dá assistência e assessoria para profissionais desse trabalho tão perigoso. Eu agradeço, inclusive, ao ABRAGE, que muito do que a gente consegue falar aqui é pelo trabalho honroso dessas pessoas aí, tá? Bom, voltando ao foragido, tá? O Elias Maluco. A operação de cerco a ele mobilizava mais de 1.000 policiais em regime de revezamento para manter sempre 250 homens, tanto no Complexo da Penha quanto no Complexo do Alemão. Elias foi capturado em 20 de setembro de 2002, às 9h30 da manhã. A casa onde o criminoso foi preso estava a cerca de 500 metros da central montada pela Polícia Civil, tá? Os policiais disseram que quando Elias Maluco foi capturado, o que ele disse foi apenas o seguinte, abre aspas, Elias Maluco falando: perdi, chefe, só não esculacha. Fecha aspas. Galera, em relação à prisão do Elias Maluco, eu vou contar a história aqui pra vocês, que é uma história que é puro suco do Rio de Janeiro. Que é uma história bem inusitada como ele foi preso. E vocês vão entender que tem certas coisas que só acontecem no Rio. A gente já tinha essa informação, mas a gente correu atrás com outros jornalistas pra poder, né, corroborar, pra poder checar a informação. E os vários jornalistas que nós conversamos comentaram isso. Como que o Elias Maluco foi preso? Se liga. O Elias Maluco estava sendo buscado pela polícia, e aí a polícia, os 250 homens da polícia, conseguiram reduzir o perímetro que ele poderia estar até a favela da Grota ali. Então,
ficou 60, 80 policiais nesse perímetro se revezando. E as últimas 20 horas antes de pegar o Elias Maluco, esses caras já estavam cansados. E tinha um desses policiais que ele imitava um personagem muito famoso do Cacete Planeta, feito pelo Cláudio Manuel, que era o Seu Creyson. O Seu Creyson era um cara que falava umas bobagens, assim, falava tudo errado e tal. E aí esse policial começou a imitar o Seu Creyson na frente de uma casa, enchendo o saco dos outros policiais. E os policiais já também não aguentavam mais o cara imitando o Seu Creyson. Estamos aqui de novo para tirar as dúvidas de gamátrica. Quem é que vai fazer a pergunta? Anda logo, o desembucha. E aí, cara, o pessoal que já tinha grampeado os telefones dos principais comparsas do Elias Maluco, pegaram uma conversa na central de inteligência do Elias Maluco ligando pros caras e falando assim, tem um cara aqui na frente de casa aqui imitando o Seu Creyson, o policial, cara chato da porra, pede pra esse cara parar com isso aí, mano, arruma um jeito desse cara parar de falar isso aí porque tá embaçado. O telefone tava grampeado, a pessoa do outro lado que pegou o grampo ligou na central e falou assim, ó, quem que é o polícia que imita o Seu Creyson? Aí uma turma que tava lá, né, com o policial que imitava o Seu Creyson, falou, é a gente. Então ele tá numa dessas casas aí que tá na frente de vocês, entra. E aí os policiais entraram e conseguiram pegar o Elias Maluco. É puro suco do Rio de Janeiro ou não? O cara foi preso porque tinha um policial atormentando a vida dos outros policiais, imitando o Seu Creyson. Coisas do Rio de Janeiro. É até interessante também de falar que quando ele foi preso, o Elias Maluco, vários jornalistas queriam bater no Elias Maluco, né? Queriam ir pra cima do Elias Maluco, vários deles tiveram que ser segurados. Enfim, essa foi a prisão dele e depois a polícia tira ele, mostra pro pessoal e ele diz que tudo bem, perdi, só no esculacho. A princípio, Elias Maluco ficou, né, alocado em uma prisão do batalhão da Polícia Militar, pois Bangu 1 tinha passado pela famosa rebelião do 11 de setembro dos presídios brasileiros, quando houve a execução do UE, Reinaldo Pinto Medeiros. Depois de alguns meses, Elias Maluco foi o primeiro chefão a voltar para o espaço de Bangu 1. Em 2006, o nome de Elias Maluco volta com tudo na mídia, como responsável por uma série de ataques que aconteceram contra as forças policiais e contra civis. No final de dezembro de 2006, galera, uma onda de violência se espalhou por 3 dias na cidade do Rio de Janeiro. Uma onda enorme. Já tinha acontecido em São Paulo, né, com a organização de lá, e essa organização Ser Vermelha do Rio de Janeiro fez isso também. Inclusive, galera, para a justiça, ele foi um dos mentores desses ataques de 2006, porque ele acabou condenado por isso. Tá? Membros do Ser Vermelho, pessoal, saíram às ruas e queimaram o ônibus, tiraram a vida de 2 policiais e 9 civis, alguns deles presos no ônibus que foi queimado. Foi horrível, um negócio muito triste. A justificativa para os ataques, segundo a justiça, ocorreu por conta do crescimento das milícias. Os grupos policiais, que depois seriam chamados de milicianos, invadiram inúmeras comunidades no norte do Rio de Janeiro. O governo viu a coisa acontecendo e na época negava a existência de grupos milicianos. Foi neste período que a mídia e o políticos como Marcelo Freixo, por exemplo, passaram a observar o crescimento desses grupos e a imprensa começou a divulgar isso também, inclusive infiltrando jornalistas, o que deu tudo errado também. A gente tem um vídeo falando sobre a CPI das milícias que vocês vão entender o que aconteceu. Bom, nesse período, o governo deu um cheque-mate a alguns membros do Ser Vermelho, inclusive transferindo vários deles para presídios federais. Foi o caso do Elias Maluco, que para eles foi responsável por esse terror todo que aconteceu. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a transferência de Elias Maluco para o presídio federal, pois ele estando longe e incomunicável, os ataques poderiam perder força e não virariam corriqueiros no Rio de Janeiro. Para quem não entende o que é o sistema prisional federal, nós fizemos um especial sobre a história dele, tá? É um sistema de cana, né, de prisão muito dura, que o cara tem apenas 2 horas de banho de sol por dia. No Rio de Janeiro, galera, Elias Maluco tinha regalias, conseguia falar no celular, tinha uma flexibilidade maior, arrumava formas de mandar. Dos presídios federais, a coisa ficava muito mais difícil de se fazer, segundo as nossas referências, claro, né, porque a gente está falando embasado no que foi tendo em reportagens do Ministério Público e da Justiça. Bom, em 2010, outros ataques ocorreram e avanços na política de ocupação da comunidade com as UPPs. Agora, oficialmente, com a entrada da polícia na Vila Cruzeiro e no Complexo do Alemão. Lembra daquela entrada dos caras em 2010 no Complexo do Alemão? A gente tem um vídeo contando toda essa história, a história inteira do Complexo do Alemão, que vocês vão achar da hora, tenho certeza absoluta. Elias Maluco também foi colocado como responsável pela elaboração da operação de atos de violência nas ruas da cidade no ano de 2010 para tentar conter esses avanços das UPPs. Durante 3 dias, 39 veículos foram incendiados
prédios desmetelados e tentativas de ataques a carros das forças policiais foram detectados aí. Mas nessas ações há dúvidas sobre a participação dele, já que ele já havia sido colocado dentro da prisão federal e nós não conseguimos encontrar a condenação do Elias Maluco nessa situação. Apenas algumas reportagens sobre o assunto e a participação dele nesses atos coordenados de violência de 2010. Mas claro, pessoal, que o Elias era um perigoso e bastante violento. Inclusive, muitas pessoas que o conheceram o denominam como sujeito extremamente autoritário e extremamente violento. Porém, é bom ressaltar que seu nome passou a gerar muito ibope, principalmente para meios de comunicação midiáticos, tá? Isso é importante a gente dizer. Houve reportagens, inclusive, dizendo que o Elias Maluco tinha inserido no Rio de Janeiro a prática do micro-ondas, que é aquela técnica cruel que coloca um cara dentro de pneus e enche de gasolina e taca fogo. Mas essa prática já é muito antiga no Rio de Janeiro, inclusive é que foi usado muito no período do Elias Maluco. Ao longo da segunda década dos anos 2000, muita renovação foi ocorrendo no Ser Vermelho. Os líderes mais antigos, enclausurados, perderam um pouco de força no mando do negócio, tá? De 2015 para frente, houve-se pouco falar de Elias Maluco. Apenas que ele cumpria pena no Presídio Federal e foi transferido depois para o Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná. Segundo informações que nós tivemos sobre a sua execução de pena, Elias tinha bom comportamento e ali dentro da prisão federal ele tentava diminuir alguns dos seus anos de pena, que era altíssimo, através de leituras que ele fazia. Em 2009 e 2020, galera, surgiram informações que Elias Maluco estaria divergindo de outros chefes em relação aos rumos que a organização deveria tomar do lado de fora dos presídios, tá? E foi uma informação bem forte que rodou. Em 2020, segundo algumas reportagens, Elias Maluco teve desentendimentos com um dos seus melhores amigos e parceiros, o Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP. A cúpula principal do Ser Vermelho não estaria satisfeita com algumas posturas do Elias e eles teriam substituído o Elias pelo Edgar Alves de Andrade, o Doca da Penha, nessa coordenação dos bondes do Rio de Janeiro. No dia 22 de setembro de 2020, por volta das 15 horas, Elias Maluco voltava para a cela que cumpria pena em Catanduvas e ele não saiu mais deste lugar. Os policiais penais verificaram a cela algum tempo depois e Elias estava ali sem vida. Segundo informações, ele amarrou um lençol nas passagens de ar em meio ao concreto ali que tem na cela. Fernandão, coloca aí por favor para mim uma foto de uma cela federal. Tá vendo esse local aí da passagem de ar? Então, ele amarrou uma ponta do lençol ali e outra ponta obviamente no corpo dele. Na investigação feita pelo delegado federal Daniel Martarelli, né, é o delegado federal porque é o presídio federal, não há dúvidas de que Elias Maluco deu cabo da própria vida. Há vídeos, inclusive, dele entrando na cela e ninguém saindo e só entrando os policiais penais que fizeram a descoberta do corpo. Sim, é fato, né? A advogada de Elias Maluco, a doutora Lucéia Macedo, esteve no presídio federal esse dia, 2 horas antes do ocorrido. Elias não queria recebê-la, não quis recebê-la, né? Então, no dia que ele se foi. Nós arrumamos aqui, pessoal, através do trabalho jornalístico, o atestado de óbito de Elias Maluco, tá? Feito pelo cartório de Catanduvas, no Paraná. Fernandão, coloca na tela aí o atestado do Elias Maluco. Aí, a gente pode ver a certidão de óbito de Elias Pereira da Silva, tal. E aí, o horário do falecimento, 22 de setembro de 2020, às 15 horas e 45 minutos. Ele entrou a óbito. A causa mortes, asfixia mecânica, enforcamento, compressão extrínseca do pescoço. Então, aí o atestado de óbito que deu aí notoriedade cartorial ao que ocorreu. Elias deixou uma carta para a família. Nós tivemos acesso à carta também, mas não vamos ler aqui por respeito aos familiares e também por questões éticas e jornalísticas de enfim, né, cara? A gente não deve divulgar cartas epitáfios e cartas de despedida de pessoas que tiraram a própria vida. Então, no dia 22 de setembro de 2020, chegava ao fim a história de vida de Elias Maluco, um cara que esteve 40 anos no crime. No dia do seu falecimento, bandidos de várias comunidades soltaram fogos de artifício para homenagear o Elias Maluco. No dia do enterro também. Elias foi enterrado no cemitério memorial do Rio, em Cordovil, na zona norte da cidade. Uma curiosidade é que seu túmulo está bem perto do túmulo de Adriano da Nóbrega, outro personagem famoso do Rio de Janeiro, tá? Inclusive, já assiste aí
o especial do Adriano da Nóbrega, com detalhes sobre a vida dele e a sua trajetória. Não há registro que Elias Maluco e Adriano da Nóbrega tenham se encontrado em vida, mas ambos foram criminosos conhecidos e atuaram em regiões não muito distantes uma da outra, ali no Rio de Janeiro. Eles podem não ter se encontrado em vida, mas para a eternidade estarão ali, a poucos metros de distância um do outro. Como diz o filósofo, se há uma coisa que iguala todos os homens, é a morte. Que trabalho. Eu dei essa respirada porque faz meses que eu tô trabalhando nesse roteiro do Elias Maluco, e eu espero que tenha dado aí uma noção para vocês de como foi a vida desse cara, e não só a vida dele, mas os 40 anos de políticas de segurança e de fatos importantes sobre a criminalidade urbana do Rio de Janeiro que perpassam a microhistória da vida do Elias Maluco. Aqui não tem romantismo, não é nada bonito isso daí, mas é importante a gente falar porque é o nosso trabalho. Antes de ir embora, eu vou deixar para vocês aqui 2 dossiês também que a gente já trabalhou, um do Fernandinho Beiramar e um do Adriano da Nóbrega. Os 2 juntos deve ter mais ou menos 1h30. É material para vocês assistirem